E aí, galera, vamos lá então para as correções das atividades? Hashtag partiu! Então aí, vamos lá. Atividade de número 1, né, da nossa atividade de revisão. Analise a figura e responda. Em algumas horas, o que irá acontecer? Então, nós temos aí, de um lado, uma xícara com café quente e do outro um copo com água, né, com alguns cubos de gelo, ou seja, um copo com água gelada. E aí a pergunta é a seguinte: na sua opinião, é possível que esses dois líquidos na imagem acima tenham a mesma temperatura em algum momento? Explique. Bom, o que eu quero que vocês observem, né? Os dois corpos, eles tendem a fazer o quê? A ficar com a mesma temperatura do ambiente. Então, o copo que contém aí o café quente, ele tende a ceder calor para o meio externo até que ele atinja a temperatura ambiente. Então, ele tende a esfriar, porque ele vai perder calor. E no caso aí, esse copo com água gelada, ele tende a fazer o quê? Uma troca de energia, né? Uma troca de calor também com o ambiente externo. Então, vai chegar um momento que esse gelo ele vai derreter e essa água vai atingir uma temperatura ambiente, né? Então, assim, o que a gente percebe? Que em um determinado momento do dia, esses dois líquidos, né? Esses recipientes, eles tendem a atingir o quê? Uma temperatura ambiente, ou seja, eles se igualarão, né? As suas temperaturas se igualarão em algum momento do dia, certo? Vamos lá, então, questão de número 2. Relacione os termos à sua definição adequada. Então, letra A, sensação térmica, B, temperatura e C, calor. Então, vamos começar, então, por sensação térmica. Sensação térmica, qual a definição adequada? Então, lá embaixo, a última opção, são as informações do ambiente que recebemos pela pele, o maior órgão do nosso corpo, como frio e calor. Então, sensação térmica, pessoal, só lembrar, poxa, quanto maior o vento, quanto maior a umidade, tudo isso aí vai influenciar o quê? Na sensação de frio ou calor, certo? B, temperatura. Qual definição vai se encaixar aí? Então, nossa segunda opção. Temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo, certo? Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Quanto menor a agitação das moléculas, menor a temperatura, ou seja, mais frio. E letra C, calor. Então, é a nossa primeira opçãozinha aí, né? Então, calor é energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Então, é quando nós falamos de troca de energia, certo? Ou seja, o corpo mais quente, ele tende a ceder energia para um corpo mais frio, até que ambos atinjam aí uma mesma temperatura. Bom, na questão de número 3, que aí no material de vocês foi como número 4, arrumem aí, por favor, vocês devem ter observado, né? Diz assim: lê o texto e complete com as palavras a seguir da forma que o torne coerente. Então, as palavrinhas aí, né, são essas destacadas aí em negrito: evaporação da água, temperatura, calor e frio. Então, vocês vão encaixá-las no texto. Como que fica o nosso texto? Após o banho, seja um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor. Por isso temos a sensação de frio. Sentimos mais frio ainda quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, que provoca o abaixamento de temperatura da água, ok? Então, nessa questãozinha aí, vocês iam pegar essas palavrinhas destacadas e ia completar nas lacunas em branco aí no texto de vocês. Bom, pessoal, a questão de número 4, né, que aí no material de vocês tinha ficado como número 5, arrume aí também, por favor, erro de digitação. Então, tá assim: selecione a alternativa que complete as lacunas das afirmações seguintes. Bom, então nós temos aí: o calor do sol chega até nós por radiação ou irradiação, também dá certo. E 2, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá por outra extremidade por condução. Então, a alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, para finalizar, temos aí a questão 5, nessa imagem bem fofinha aí dessa criança. Quando estamos com frio, usamos roupas de lã por quê? Bom, porque ela impede que o calor do corpo se propague para o meio externo. Então, letra D, vai funcionar como isolante. Galera, atenção nesse recadinho aqui. Todas as vezes que eu postar um vídeo, eu quero que vocês vão lá em comentários, coloquem o nome de vocês e a turma na frente, para eu ter um controle e estar ciente de que você está sabendo tudo que está sendo repassado.